Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal 100% no Alvo. É o podcast que fala, né, sobre segurança do trabalho, sustentabilidade, meio ambiente, produtividade e também, né, todos os assuntos pertinentes à educação. Hoje, né, o nosso episódio está repleto, né, de coisas assim que faz parte do nosso dia a dia, mas a gente às vezes nem percebe, né? Ou se percebe, né, vamos dizer assim, não tem tanto conhecimento como devia. E, né, hoje nós vamos falar sobre a questão de áreas contaminadas, gestão de áreas contaminadas. Eu estou com dois especialistas aqui, né? Um da área jurídica, o outro da área de laudos, né, e análise de solo, de água, né? E, sim, será bem interessante, bem bacana e espero que vocês curtam, né? Compartilhe, comente, né? Sugerem novos episódios relacionados a essa questão e, né, sempre atento ao canal, que sempre tem novidades lá no nosso canal 100% no Alvo. Bom, como eu falei, né, no nosso episódio, nós vamos falar sobre gestão de áreas contaminadas, né, GAC, percepções da terceira conferência de gerenciamentos de áreas contaminadas. E aqui comigo, né, tem dois amigos, né, já de algum tempo, né, o Lúcio Alexandre, mestre em Química Ambiental, diretor técnico da Geoambiente, Geologia Ambiental e Postos, né, especialista na gestão de recuperação de áreas contaminadas, avaliação de risco, remediação ambiental e gerenciamento de passivos ambientais. Olha que interessante. E, né, para o nosso convidado hoje especial, né, também, Dr. Rafael Azeredo, advogado especialista em direito ambiental e urbanismo, atua nas esferas preventivas e contenciosas, né, para a indústria, imóveis e rurais, participa dos processos da Dual Diligência Ambiental em áreas urbanas e rurais. É coordenador da Comissão de Direito Ambiental da OAB, da 22ª Subseção do Estado de São Paulo, diretor jurídico do CIESP-FIESP, e professor universitário nas disciplinas de Direito Ambiental, Rural e Agrário. Bom, sejam bem-vindos ao nosso canal. A partir de hoje, né, vocês, né, não só são os nossos convidados, mas faz parte do nosso canal também. E as portas vão sempre estarem abertas e é um prazer e estou muito feliz em estar com vocês aqui hoje. Eu queria que o Rafael se apresentasse, né, Rafael? Se pudesse falar um pouquinho de você para nós. Primeiramente, Douglas, queria agradecer enorme aí o convite por poder estar participando desse podcast. Eu já acompanhava, né? E para mim é uma honra poder estar aqui. Você que nós já nos conhecemos há algum tempo, né? Aqui na atuação na área ambiental, em São José do Rio Preto. E para mim é um prazer também estar com o Lúcio. O Lúcio é um amigo, colega que também atua na área ambiental, mais especificamente como químico, e a gente já vem desenvolvendo trabalho juntos aí há bastante tempo, palestras, né, e discussões técnicas. Então é um prazer enorme. Eu atualmente, né, advogo na área de direito ambiental, urbanístico, tenho escritório aqui em São José do Rio Preto, também atuo em algumas cidades aqui do interior, e no estado do Espírito Santo também, onde eu atuo no caso de Mariana, o rompimento da barragem de Mariana também, que tem um pouco a ver aí ou tudo a ver, né, com o tema que nós vamos falar aqui. Legal. Lúcio, mais uma vez, seja Obrigado, bem-vindo, né? Você já é da casa, já, né? Já. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Então, é um tema que a gente conversando, né? Recentemente teve a terceira conferência, a cada 2 anos acontece no Brasil a conferência de áreas contaminadas, né? Foi a terceira edição, foi a primeira vez que teve, inclusive, profissionais de outros países, de órgãos ambientais de outros países teve agora em agosto, né? E aí a ideia é que a gente dá uma pincelada nisso aí aqui ao longo dessas falas. E o Rafael, eu conheci ele em eventos da OAB, né, de meio ambiente, né, a gente se conheceu e aí não parou mais, né? Não. Volta e meia eu tô lá. Sim. E principalmente os temas de meio ambiente a gente está sempre em contato, né?
palestras, eventos, então assim é bem agradável. É uma das coisas, a boa parte do que eu sei de direito vem graças a ele aqui. É multidisciplinar, né, Douglas? Bem Então, disciplinar. é multidisciplinar, então por isso que tem essa conexão. Eu até falo Vive que trocando figurinha, né? Ó, eu Então. até falo que o Lúcio, ele é químico, mas ele é um químico com o pé no direito lá, porque ele sabe bastante de legislação ambiental, enfim, podia ser um advogado ambientalista também. aí, ó. Menino novo, né? Dá para fazer Tá outro curso. crescendo ainda o cabelo. Dá para fazer outro curso. Já tá até, como é que fala? Já é calouro já, ó, tá até, né, já tá apto para entrar no direito. Bom, com relação, né, à conferência, quais são as novidades? O que foi discutido lá, assim, que está mais em evidência hoje? Lúcio? Então, assim, eu tive a oportunidade de ir nas 3, né, teve, e essa terceira edição foi a primeira vez que eu fui como palestrante também, mais que um tipo de sessão, né. Então, normalmente é dividido em sessões técnicas, né, de temas. Teve uma sessão pela primeira vez dedicada a assuntos regulatórios, aspectos legais e valoração do dano. Teve uma parte específica disso. Teve em torno, segundo lá o pessoal anunciou, em torno de 1.500 inscritos. Battelle, que é na Califórnia, que é a maior do mundo, teve 2.000. Então, já é a segunda maior do mundo. Entendeu? E é pouco divulgado. Né? Então, como você vê que é inerente do setor de áreas contaminadas é muito, muito sutil, né? E foi lá realizado no Ibirapuera, então teve lá a presença do secretário do Estado de Meio Ambiente, teve lá o presidente da CETESB. Aí, durante o evento, já aproveitaram e lançaram a revisão do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, que está no site da CETESB disponível, vários capítulos, né? Eu participei da redação de um dos capítulos, da escrita dele, e foi um avanço, porque a gente estava sem ter essa revisão já há mais de 10 anos. E aí agora está disponível, que é um guia norteador procedimental mínimo, para qualquer um poder acessar lá gratuitamente e conseguir consultar aspectos de áreas contaminadas, né? E aí teve o lançamento da revista do segmento, uma revista de áreas contaminadas específica do segmento, né? Saiu a revista de gestão de áreas contaminadas. Pela primeira vez eu vi bastante construtora, nunca tinha visto tanta construtora como nessa edição. Teve também o pessoal da Agência Ambiental Americana lá, da EPA. Tive a oportunidade de almoçar com um deles lá e eles têm os problemas muito parecidos que a gente. A diferença é a maturidade da área lá, né? Mas os problemas de contaminação invariavelmente os mesmos, né? E assim, o que eu mais percebi foi a integralização entre as disciplinas, entre as áreas de conhecimento. Então, você tinha projetos ambientais lá que tinham um pé na automação com IA, por exemplo. Então, tinha o pessoal, cada um nas suas áreas, mas vários projetos trabalhando integrados, né? Então, teve lá, por exemplo, uma sessão de fala que tinha o pessoal da Vale, as diferentes tipos de profissionais atuando com gestão de áreas contaminadas, né? Então, foi uma coisa bastante evidente, assim, a integralização, e era até curioso, porque a conferência foi num formato que é silencioso. Você colocava o fone, era todo mundo junto, então tinha vários apresentadores, você colocava o fone e escutava aqui o apresentador também. Então, você conseguia sintonizar o canal em cada sala. Então, às vezes, sei lá, você estava de investigação ambiental, você ia lá para o do direito. Você conseguia mudar. Então, a integração, nesse formato, foi pela primeira vez que eu vi, né? Foi até curioso palestrar. Você palestra com fone, assim, aí você não... É estranho isso, né? Mas foi bastante curioso nesse sentido, porque integra. Então, você tinha patrocinador, cliente final, você tinha lá gente do Ministério Público, você tinha fiscais, a FEAM mandou um monte de gente, que é de Minas, do INEA, que é do Rio de Janeiro, foi para lá, de São Paulo nem se fala, eu vi do Imaçu, que acho que é Mato Grosso do Sul, né? Tinha bastante pessoal, então os órgãos ambientais mandaram seus fiscais, seus técnicos lá para a conferência. Então ela tinha as sessões técnicas e os trabalhos aceitos, né? E o legal desse ano é que as sessões técnicas para validar os trabalhos que foram apresentados tinha um chefe de sessão, que era uma empresa que patrocina o evento, e um representante da CETESB.
Então, todos os trabalhos apresentados teve um crivo técnico e um crivo do regulador, que é para não aparecer coisas que não faz sentido. Então, o patamar de trabalho ali não está nem um pouco atrás do que está, por exemplo, nos Estados Unidos, entendeu? Rafael, na questão jurídica, né, você também esteve lá no Não, Congresso? não tive, mas eu acompanho, né, a parte da legislação. Áreas contaminadas é um nicho dentro do direito ambiental, né? É um nicho que, inclusive, é pouco explorado. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? A área contaminada ela fica escondida, né? Então, quando você tem um desmatamento, você tem uma poluição em um rio, você tem maior visibilidade. As áreas contaminadas é um nicho dentro do direito ambiental, dentro da gestão ambiental, e tem o Brasil tem uma legislação, mas não tem uma legislação específica sobre áreas contaminadas. Você tem alguns artigos em algumas legislações, como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Meio Ambiente, que é antes da Constituição, de 1981, ela nem menciona áreas contaminadas. Né? Aí você tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já vem trazendo o tema. Eu estou falando de legislação federal. E você tem as resoluções CONAMA, que aí regulamentam de forma mais específica. Aí você tem os estados, cada um com a sua legislação própria. E sendo que o estado de São Paulo é o estado que mais, né, tem regulamentado a questão das áreas contaminadas. Temos uma lei muito importante de 2009. Desde 2009. Foi regulamentada por um decreto de 2013. E temos a CETESB também como uma referência dentro das áreas contaminadas aí a nível Brasil. Importante dizer, Douglas, isso também a gente conversa, o Lúcio, que assim como teve agora a nova lei de licenciamento ambiental, que é uma lei geral para o licenciamento ambiental, regrar todos os processos de licença ambiental, que antes também eram esparsos, cada estado fazia a sua própria lei, não vai continuar sendo, né, mas hoje nós temos uma lei federal. Seria importante se o Brasil tivesse uma lei federal para tratar sobre o tema de áreas contaminadas. Está parado lá, roda mais PL, né? Tem uma PL, acho que é de 2011. Mesmo com esses acidentes graves que nós tivemos nos últimos anos, não foi agilizado? Não andou tanto, né? Não, porque aí acabou, esses desastres, eles acabaram, você deve estar mencionando bem, Mariana e Brumadinho, né? Isso. Ele decorreu em evoluções na parte de legislação muito de desastres e a parte também prevenção das mineradoras, instalação, a parte de licenciamento, os cuidados aí com as barragens. E essa legislação evoluiu. Mas a parte de áreas contaminadas em si, ainda não. O que eu tenho percebido é a CONAMA 420, que é de 2009, é a mãe com os valores orientadores que tem até então. Os estados, tirando São Paulo, que é mais restritivo, seguem a CONAMA. A gente tem percebido os estados, por não ter ainda uma lei específica de decreto, como é São Paulo, que não é uma lei nova, é de 2009, né? Você tem hoje, por exemplo, o órgão de Minas, ele segue quase que na integralidade o procedimento da CETESB. E a Grande BH gerou recentemente um termo de referência com algumas diretrizes técnicas do que você tem que fazer, inclusive ele cita a CETESB para você seguir. Ou seja, se você estiver num outro estado e conseguir cumprir tecnicamente os aspectos de gestão da CETESB, se você aplicar isso teoricamente, esse estado vai aceitar isso aí, porque a gente tem visto isso. Então, a partir do momento que você tem um termo de referência, né? Então, você tem lá Minas e aí a Grande BH teve um termo que foi mais restritivo. E ela definiu, inclusive, o que você seguir. Então, assim, hoje a PL que está lá, ela é muito parecida com a lei americana, inclusive prevê um fundo para áreas órfãs, né? Para usar. Não avança. Os estados teriam que avançar isso para poder os estados minimamente se regular, né?
Então, é até curioso porque ela, se não me engano, ela é de 2011, o projeto que está lá, e não avança, sabe? Mesmo com esses casos assim. A falta de legislação também específica, Douglas, não é um problema que a gente pode colocar como uma motivação para que hoje você tenha problemas de áreas contaminadas. Porque a legislação no Brasil, a política nacional de resíduos sólidos, e toda a parte de responsabilidade solidária, o direito ambiental traz uma segurança, né, de forma direta para as áreas contaminadas. O município pode legislar sobre áreas contaminadas. Sim. Né? Inclusive, seria muito importante, e hoje nós falamos muito sobre a due diligence, que é importante na compra e venda de imóveis rurais, urbanos, sobre a necessidade de incluir o tema áreas contaminadas também nessa análise. Geralmente se analisa área embargada por desmatamento, outros passivos, se é sobreposição em terra indígena, sobreposição em unidade de conservação, isso se tratando de áreas tanto rurais quanto urbanas, mas áreas contaminadas, existe o banco de dados em São Paulo, das áreas contaminadas. O Rio gerou recente, Minas já tem, entendeu? Ô, Rafael, explica para assim, o que seria due diligence, só para a gente... Sim, seria uma análise, né, de todos os pontos ali, quando você vai adquirir um imóvel que poderia ter uma desconformidade. Né? Um exemplo, você adquirir um imóvel com passivo ambiental. Esse passivo pode ser uma área desmatada, onde ocorreu uma autuação do órgão ambiental e ela foi embargada, e a natureza da aquisição do novo proprietário é próprio terreno, então você assume esse passivo. Isso acontece a mesma coisa com área contaminada. Sim. Se você adquirir sabendo ou não, você assume a responsabilidade daquela área contaminada, comprando aquele imóvel, da remediação. A due diligence ele faz esse trabalho, é levantar todos os aspectos importantes, né, que poderiam ser entraves, não só na área ambiental, tá? Na parte jurídica. Se tem algum processo envolvendo aquele imóvel, ou até uma empresa que está sendo vendida, né, uma indústria que está sendo negociada. O due diligence hoje é muito importante na parte imobiliária, na construção civil. Porque se você investe em uma área e você descobre depois que aquela área tem restrições que vão impedir, né, o que você queria desenvolver ali, você pode ter prejuízos aí incalculáveis. Então, a due diligence é preventiva. É uma análise preventiva de negociação de áreas e imóveis. É curioso, até eu falo em palestras muito que áreas contaminadas é muito difícil ela trabalhar com prevenção, né? Normalmente ela vai atuar depois que acontecer algum problema. E para acontecer algum problema, você tem diversos, que era o que o Rafael estava falando. Não é porque você não tem uma lei de áreas contaminadas a nível nacional que você não tem todos uns outros mecanismos legais e práticos que você precisa cumprir. Então, a gente fala gestão de área contaminada, mas o problema já aconteceu, né? Ela não trabalha com prevenção, né? E o due diligence, você consegue descobrir algumas hipóteses que pode você ter suspeita de que a área, além dos aspectos legais e tudo mais, você consegue ter pode levantar hipóteses de suspeitas dessa área ter uma coisa contaminada. E é bem isso, você acaba herdando isso aí, é muito, muito comum. Proprietários adquirem terrenos, imóveis, reconstrói, e na hora que vai ver, começa a escavar e, por exemplo, acha as coisas, sabe? Então, assim, é muito importante fazer esse levantamento. Eu até provoco em palestras minhas e tudo mais, falo para o pessoal, na hora de negociar a área, é muito comum os contratos de compra e venda focar no aspecto civil, né? Me corrija se eu estiver errado. Civil, a parte de contrato, legal, mas e as cláusulas ambientais? Exatamente. Entendeu? Então, assim, procurem um profissional de direito ambiental. Tá aqui o Rafael, pode falar mais do que eu sobre isso. Porque, às vezes, esses contratos são genéricos, mas envolvem uma atividade que é potencial contaminação, sabe? Então, precisa ter um olhar mais clínico, sabe?
É, Rafael, por exemplo, pegando o gancho do Lúcio, qual que é o maior desafio, né, juridicamente falando, do direito ambiental, da parte jurídica, assim, para poder tá, fazer esse trabalho, né? perfeito. Eu acho que pegou o gancho mesmo. O Lúcio já falou. Eu acho que a assessoria especializada não só do advogado, é multidisciplinar. Certo. Né? Eu penso que nós temos legislação, nós temos órgãos fiscalizadores. Então, o, o empreendedor, aquele que vai fazer uma negociação, ele precisa se conscientizar da importância de contratar uma assessoria especializada na parte ambiental para o seu negócio. Para uma segurança jurídica, tá? Porque ele pode estar adquirindo um passivo ambiental. E na continuidade da instalação, e aí tem todo o processo de licenciamento, né? A importância também de você não gerar passivos, não gerar problemas. E você tem que seguir a legislação ambiental e o licenciamento ambiental. Você seguir a legislação ambiental é o básico que se espera para você poder operar, né, com segurança e cumprir todas as exigências. Isso também não torna a empresa sustentável, somente porque ela segue a legislação ambiental. Você tem hoje a ESG, falando em desafio, né, que já é além de cumprimento básico da legislação. Governança social e ambiental. Isso seria você também expandir, né, o grau aí de exigência, né, e também de competitividade para a empresa. Então, acho que o desafio é olhar para frente com essa nova exigência do mercado, porque hoje é uma exigência do mercado você ter em conformidade com a legislação ambiental e você, se você tiver com passivos, você tem enormes problemas. Uma pergunta, né, para os dois. Quando vai ser vendido um imóvel, tá? Seja rural, seja para construção civil, a preocupação de quem compra, tudo bem, né? Eu acho que é dever de preocupar. Sim. Mas quem vende está preocupado em fazer um levantamento da área para poder vender, para não deixar um passivo para trás? Tem situações que eles fazem o que a gente chama de baseline. Então, eu estou te entregando a área com esse nível de contaminação. Tal. Eu tenho, por exemplo, metal pesado. E aí o próximo usuário vai usar para o posto de combustível. Então, eu estou te entregando uma área contaminada com metal. Lá na frente, se aparecer coisas de petróleo, é do posto. Então, existe, é raro, mas acontece, tá? É até curioso que isso que você está falando, porque muitos empreendedores não fazem o baseline da sua área. Né? Que o Rafael está falando, o mínimo é a legislação. Você tem que fazer, ponto. É regra, né? Mas o além, que eu vou iniciar uma atividade potencial de contaminação. Deixa eu fazer um raio-x inicial dessa área, porque eu tenho ela guardada para mim. Lá na frente eu vou saber se eu realmente prejudiquei ou não, e se eu for passar, falando, não, lá aqui, ó, há 10 anos atrás ela era desse jeito, eu estou te entregando desse jeito. Então, assim, isso é um custo muito barato de se fazer. E isso é tão ruim que inviabiliza empresas. Tem um caso que é uma indústria no Mato Grosso do Sul e ela tem o posto de abastecer a frota dos caminhões que entra com matéria-prima. O posto tem uma operação terceirizada. Não é a indústria que opera o posto e muito menos a bandeira. E aí existe uma empresa que fazia a manutenção de bombas e tanques e tudo mais. E essa empresa que fazia manutenções de bombas e tudo mais do posto, ela não era a operadora do posto. Ela só fazia manutenção do equipamento e tal. E ela resolveu tocar a operação do posto. Porque eu conheço de bombas e tanques, eu vou tocar a operação do posto. Só que ela não fez a lição e falei, o que eu estou tendo de contaminação antes? E teve um problema no meio do caminho, de vazamento. E já tinha uma contaminação, tá? Já era conhecida e tal. Mas e aí, como é que ele prova? Falou, olha, eu contaminei isso e não isso.
E aí, na hora que entraram em contato, para você ter uma ideia, o susto que foi isso, porque é uma indústria muito forte, uma empresa muito pequenininha que está tocando um posto. A indústria muito forte chegou e falou, olha, contaminou, Mas, entendeu? mas eu também imagino, e o Lúcio vai concordar comigo, Douglas, que existe também aquele que vende e às vezes sabe que tem problema na área e não avisa. Sim. Né? Se ele está sendo monitorado... Não existe benefício para autodenúncia. Não existe. Não tem benefício nenhum. A verdade é que se você ficar quieto e empurrar, vai passar. É igual quando você vai vender o carro. Você pega o carro, esconde os defeitos dele, mas e vende ele. Nos Estados Unidos tem benefício, né? Então, tem? algumas coisas lá acontecem, por exemplo, é multado, começa a ter alguns tipos de incentivo para falar, olha, eu contaminei, tá aqui, ó, esse é o estrago, tô fazendo tal coisa. Beleza, aqui não tem jeito. Não tem... Nós temos que pensar de forma aberta. Nós temos imóveis urbanos, né, e rurais. Né? Uhum. E você tem mineração, você tem garimpo, você tem atividade industrial. Quando você adquire um imóvel, eu acho que a preocupação é muito mais de quem compra do que quem vende. Quem vende não está muito preocupado, né? E aí a preocupação é de quem vai comprar. E acontece às vezes da pessoa também que a falta de conhecimento. Tá? Então, se citar um exemplo prático aqui também, o cliente me procurou, ele tinha adquirido um imóvel na área urbana, onde ele queria fazer um loteamento, terreno, e que tinha no meio do terreno, ele praticamente estava rasgado ali, porque tinha um assoreamento, toda a água daquele município, da chuva, não era esgoto, nada, ele passava no meio daquele terreno e foi assoreando, e foi causando, enfim, uma cratera de 30 metros ali. E aí ele me procurou porque a prefeitura daquele município plantou árvores em volta e dava a impressão que era uma APP, que era um rio, uma APP. Na verdade, era um cano, né, do sistema fluvial da prefeitura que colocava ali, e ele queria aterrar, né, para poder nivelar o terreno e fazer, né, a obra, enfim, viabilizar para um loteamento. A questão aqui que ele me procurou para fazer essa análise, quando eu fui lá visitar em loco, e o advogado ambiental vai em loco, viu? Te coloca o sapato ali e a gente leva geralmente um engenheiro ambiental, geralmente não, sempre, ou um químico especializado. E nessa eu fui com um engenheiro ambiental, e na hora que a gente identificou em loco, a gente viu que não era um rio, e também quando a gente viu a cava, a gente começou a perceber que tinha sacolas, solo, né? Sacolas plásticas. E, enfim, diversos resíduos na camada do solo ali, você percebia. Uhum. E ali a gente desconfiou que era um deposição, lixão. Né? Um lixão. Então, e era um lixão, porque depois a gente pegou um histórico, ele tinha adquirido esse imóvel no leilão. Ele adquiriu um leilão, provavelmente por um preço muito barato, não fez a devida análise, ele adquiriu um lixão. E aí como você vai construir um loteamento num lixão? Você olhando de cima, grama, pasto ali, né? Não dá, imperceptível. Sempre mas como foi pasto, né? Muito por comum coincidência, por ter tido esse assoreamento e você ter conseguido, né, ter 30 metros ali de uma cova ali, né? Você enxergava ali. Não precisou nem fazer um estudo profundo ali para identificar que aquilo já era um grande problema. E a pessoa que adquiriu, pasme, não acabou nem consultando, eu acho que presencialmente o terreno. Se ela passou em frente, viu o terreno, viu a localização, aí é interessante um dia para ser um loteamento, né? Mas olha aí, né, a ingenuidade, né? Então eu acho que é tudo isso que a gente tem que pensar quando se fala em construção civil, quando se fala em desafio, né? Eu acho que não podemos mais, né? Não se pode mais ter esse tipo de ignorância. Em relação... Ou seja, a gestão ambiental tem que estar no planejamento da empresa quando vai adquirir algum terreno, algum local para ser construído. Antes de
de iniciar o processo de compra, tem que ser feita a questão da gestão ambiental para estudar o local, Sim. verificar se tem algum passivo, né, para depois consultar a questão da venda. Né? É isso aí. E até puxando um gancho, a principal financiador é a Caixa, né? Certo? Se você pôr lá na internet, você entrar lá e pesquisar, existe um guia de sustentabilidade da Caixa e um deles lá é um procedimento defasado, antigo, que não atende à legislação do Estado de São Paulo, muito menos os manuais, e é um procedimento lá para investigar terrenos com suspeita de contaminação, potencial contaminação. Então, assim, é muito comum você receber ligação, eu queria fazer a investigação da Caixa. Aí a gente, como consultor, tem que falar, olha, juridicamente falando, aquilo ali não atende à legislação do Estado. Então, se os empreendedores estão fazendo somente aquilo ali, dentro do que a gente chama de ESG, é um aspecto do compliance que não está sendo atendido. E o banco está sendo... como é que chamaria? É responsabilidade solidária. É isso aí, o que os bancos hoje fazem é o seguinte. Existe já um entendimento pacífico do STJ, que para fins, né, de responsabilidade solidária, para apurar o nexo de causa do dano ambiental, equipara-se quem faz, quem não faz como deveria fazer, quem deixa de fazer, e quem se beneficia e quem financia. Entendeu? Então, todos esses estão na cadeia de responsabilidade solidária se você está envolvido num dano ambiental. Então, eu vou dar um exemplo bem claro, porque esse caso é notório, né, que é o caso do rompimento da barragem de Mariana. Você teve ali 3 grandes mineradoras envolvidas. A Samarco, que operava a barragem, a Vale, que colocava ali os rejeitos de mineração na Samarco, e a BHP, que é uma mineradora, uma mineradora, acho que da Inglaterra, inglesa, que tinha ações envolvendo, todas elas responderam de forma solidária para o evento de reparação do dano desse desastre. Então, os bancos, eles têm essa preocupação, porque quem financia um evento que causa dano ambiental também responde de forma solidária. A responsabilidade ambiental é solidária e, por isso, essa preocupação aí, né, em qualquer negociação, né, cadeia. Hoje a exigência é altíssima. Você tem dos fornecedores, né, de produtos. Aquele que você vende, aquela pessoa que adquire aquele produto, ela tem que estar sabendo qual empresa ela adquiriu, porque ela pode estar respondendo também de forma solidária, entendeu? Então, é bem importante esse tema. A gente realmente instrui o pessoal, fala, faz uma investigação melhor, não faz só aquele mínimo da Caixa, mas muitas vezes, e é muito comum, o pessoal vai implantar, até a gente estava comentando num curso, né? Vai implantar, vai fazer estudo de viabilidade de construção do empreendimento, tal, e não apura certa questão, porque de uma certa maneira é bem visível resíduos, a parte do canteiro de obra de resíduos, o que mais da construção civil, é bem comum aparecer, né, a gestão desses aspectos. E aí eles não prevê aspecto de área contaminada. E muitas vezes você vai ter que na verdade, áreas contaminadas é um gasto. Mas nessa situação é um investimento. Antes de comprar a área, você vai ter que botar dinheiro para investigar uma área. Às vezes isso acontece. E o pessoal não prevê isso nos budget, nos orçamentos de estudo de viabilidade de área. Então, para você ter uma ideia, recentemente a gente teve foi aqui em Rio Preto? Acho que foi aqui em Rio Preto. Uma área que a gente fez a avaliação preliminar, não teve nenhuma evidência que levava a ter suspeita de contaminação naquela área. Né? Então, do ponto de vista legal, a gente entregou o material e falou, olha, é isso aqui, tá certo, tal, só que o município foi além. O município falou, ok, só que vai lá e sonda para ver se não tem lixo. Então, assim, foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação em que o município do interior pediu para ir além. Eu nunca tinha visto isso. Eu vejo normalmente em municípios mais maduros, São Paulo, Campinas, com CETESBs regionais mais maduras nesse sentido de áreas contaminadas, é bem comum eles pedirem e irem além. Mas do interior, eu sinceramente nunca tinha visto.
de pedir para ir além. Mas esse caso era para uma construção. Para construção civil? Construção civil. Então, assim, não bastou só a avaliação preliminar indicando que não tinha suspeita de contaminação. Ele falou, não, vai lá e sonda, faz as perfurações para ver se não tem lixo. Eu achei isso muito legal, porque é um custo relativamente baixo para você poder evitar um problemão, sabe? Segurança. Sim. Segurança jurídica. E, assim, pegando o que você falou, por exemplo, a tecnologia e metodologia eficaz, por exemplo, para, vamos supor que o solo tem algum passivo lá, alguma contaminação. Sim. Como que é feita a remediação dessa área contaminada, por exemplo? Então, como que é feito o trabalho para poder tornar ela explorável, vamos dizer assim? A primeira coisa que a gente explica para os clientes e para o pessoal que vai adquirir, a primeira coisa é que áreas contaminadas não inviabiliza negócio, não inviabiliza o uso da área, muito menos remediação. Existem níveis aceitáveis de risco. Então, você trabalha com a remediação para até níveis aceitáveis. Diferente da medicina que precisa tratar 100%, na área ambiental você não precisa necessariamente voltar a estaca zero e às vezes você nem tem recurso para isso, né? Então, assim, aos aspectos de remediação, você tem diferentes tipos de técnicas físicas, químicas, tem uma gama, tem empresas que só fazem remediação. Então, assim, aqui no Brasil está bem próximo como está em outros lugares. Se você chegar a um ponto de que tenha que fazer remediação, provavelmente você tem um problemão. E aí onde você pode, se você chegar nesse patamar, provavelmente você tem um sério risco de inviabilizar negócios. Operações de empresa por causa do nível de contaminação que você tem. Então, assim, é muito comum. Você começa a investigar a área, na hora que você vai ver, até a gente lá na Geoambiente, a gente remediou um posto em São Paulo, e foi o posto mais caro da Companhia da Bandeira. Da história da Bandeira, foi o que ela mais gastou dinheiro lá em São Paulo, e o caso, a gente herdou o caso, né? E aí melhorou as questões de diagnóstico, a gente deu um passo para trás, jogou quase que tudo fora de diagnóstico, fez de novo, e aí a gente descontaminou a área. Então, esse foi um caso modelo, foi o posto de maior dispêndio da companhia, e a gente remediou lá. Então, você vê, chega um ponto que você gasta mais do que vale a área. Sim. É surreal isso, você gasta, entendeu? A reparação do dano ambiental, ela é difícil mensuração em termos de cálculo financeiro. Desculpa interromper, foi um dos principais pilares que foi conversado lá na conferência, na questão de valoração do dano. Tinha gente da Vale, de tal, lá, de outras mineradoras, a questão da valorização do dano. Vou colocar aí um desastre onde você teve um vazamento, extravasamento aí de produto que caiu no rio, matou os peixes ali, enfim, e causou um dano, né, para a fauna, mortandade dos peixes, afeta os pescadores, afeta todo o ecossistema. Como você vai valorar isso, né? O direito ele preza pela reparação do dano. Você responde em 3 esferas: a administrativa, a civil e a criminal. A administrativa, você vai ser multado, a área vai ser embargada, enfim, e você vai responder de forma administrativa. Na civil, assim como na administrativa, você também vai responder para reparar o dano. Todo mundo, na verdade, quer, aí seja a Polícia Ambiental, o órgão fiscalizador, CETESB, promotor, a reparação do dano ambiental. É isso que importa. Não é colocar a pessoa na cadeia, não é que ele pague milhões em multas, até porque você tem hoje um processo de acordo na esfera administrativa aqui, no estado de São Paulo, que incentiva você a assinar termos de ajustamento de conduta para reparação do dano ambiental, reduzindo o valor da multa. Destaque, né? E porque eu volto a falar que reparar o dano é mais claro. Às vezes o cliente chega no meu escritório e fala assim: doutor, a multa foi de R$12 mil. Por
causa de um desmatamento ali, ou porque eu ocupei uma área irregular em APP. Poxa, você vai me defender, porque se eu pagar, eu resolvo o problema. Aí, como é que funciona, né? Aí ele vai querer colocar os teus honorários em cima do valor da multa. Aí a primeira coisa que eu explico, eu falo assim, olha, às vezes, primeiro que você pagar a multa, você não resolve o teu problema, porque você tem que reparar o dano. Então, a reparação do dano, dependendo, vai ficar muito mais cara do que esses 12 mil reais de multa. Então, você tem que pensar por esse lado. E você vai responder criminalmente também. Você não vai ser preso, mas você que vai responder um processo criminal. Geralmente, nesse processo criminal, o promotor vai propor um acordo para que, se você reparar o dano ambiental, você não vai responder o processo. Você vai fazer uma transação penal. Todos empurram para você reparar o dano, que é o que importa. É o que importa para a sociedade, é o que importa para o poder público, né? É você ter o dano ambiental reparado. E você nunca vai ter um dano, depois que você tem um dano, nunca vai se voltar ao estado quo. Né? Essa reparação do dano é para você tentar compensar, mas nunca vai voltar ao estado quo. E se colocar a conta do CO2, então? Exato, que é uma coisa que agora está se começando a colocar. As emissões de gases, os efeitos climáticos na valoração do dano ambiental, na reparação do dano ambiental. Novos fatores estão sendo incluídos aí na reparação. Se você quer uma coisa curiosa, vamos supor que lá desmatou 10 árvores. Vou fazer uma conta reta aqui. Então repara plantando mais 20. Depois 10 a mais. Se você pegar o tronco, você consegue analiticamente hoje pegar uma seção daquele tronco, daquela árvore, daquele lote ali, e mensurar quanto tem de carbono de fato ali, analiticamente. E é uma análise relativamente barata. Sabe aquela ideia? Falar, mas não tem tudo isso de CO2 que é muito subjetiva, a conta de CO2. Analiticamente, hoje, em termos de química ambiental, você consegue mandar uma amostra para o laboratório e falar quanto tem de carbono aqui nesse tronco que foi derrubado. E aí você consegue fazer, por exemplo, se você for fazer uma conta reta, vamos imaginar, você derrubou 10 árvores, você vai repor 20 e você está reparando? Não tá, não. Não tá. Entendeu? Isso é conta exata, sabe? Você entra também agora nas queimadas, né? Nesse ano, nós estamos... eu atuo nessa área e muitos clientes me procuraram por problemas que ocorreram nas queimadas do ano passado, que geraram processos administrativos e hoje já estão gerando ação civil pública, enfim, que foi, acho que, muito maior do que foi noticiado, porque chegou para mim casos que eu imaginava, eu falei, não sabia que essa área queimou. Aqui do lado, mas queimou tanto, 45 fazendas, 2 cidades. Então, assim, aí o cliente te procura porque, enfim, gerou, e aí entra o cômputo também, né? E já começando já a se preocupar com essas questões aí de emissão, fator de poluição, dano ambiental coletivo, né? Dano moral coletivo. Quando se fala em questões ambientais, você dificilmente se desloca da questão social, porque sempre tem um fator social envolvido. É isso aí. Afeta a sociedade, seja com a poluição, seja com peixe que não está no rio e o pescador não pode pescar, questão econômica. Então, está muito ligado à saúde. A saúde, por exemplo, de áreas contaminadas, como o Lúcio aí, especializado, isso tem que ter um olhar muito atento. E a gente não pode esperar também que venha só leis para poder caminhar. Né? Eu acho que tem já o suficiente. O que precisa, sim, acho que tomar consciência, né, Lúcio? Tem. É até curioso, porque se pegar o Netflix, por exemplo, tem aumentado a quantidade de filmes e séries relacionadas a áreas contaminadas. Até tem um recente que é Cidade Tóxica, que mostra as mães lá com filhos que nascem com deformações. E foi um caso real na Inglaterra, onde foi desativada a indústria e os caminhões de terra passavam pela cidade.
e o pessoal foi contaminado com, acho que é cromo ou cádmio, não lembro agora qual que é o metal. Poeira da terra. A poeira da terra dos caminhões. E você imagina essas obras, e lá chove muito, né? Então tudo isso lixiviado, isso ficava no chão, então ficava uma retroalimentação na população. E essa série mostra, as mães começam a reparar um padrão. Cidade pequena, né? Vai sair aquele empreendimento imobiliário bonito, e os caminhões passavam pela cidade, né? Então, várias mães reportam os problemas de má formação dos filhos, né? Isso tá lá no Netflix. Então, tem aumentado esse tipo de coisa, porque é muito silencioso e é um problema de saúde pública, né? Então, as questões de áreas contaminadas, como a maioria dos compostos são cancerígenos, a população está exposta silenciosamente a fatores toxicológicos que podem, fatores ambientais, levar a câncer. Eu sinto em dizer isso, né? Eu falo isso em palestras, choca o pessoal. Falo, olha, queimar a Amazônia, por mais doloroso que seja, está lá isolado. Mas você pode estar morando do lado de uma fonte de contaminação que te causa câncer e pode gerar gerações com problemas. Então, você tem, por exemplo, os contaminantes emergentes hoje, são todos interferentes endócrinos. São todos que interferem na puberdade, interferem no sistema endócrino. Então, a população já está exposta naturalmente a pequenas doses desde muito cedo. Então, até curioso, porque não se fala em contaminação ambiental na medicina, principalmente no Brasil. Não se fala. Lá já é conhecido. Isso é uma maturidade que eles têm lá, porque os dados toxicológicos de exposição ambiental é a Agência Ambiental Americana que definiu. Então, se a gente sabe que se você tomar 5 microgramas de benzeno na água vai gerar tal coisa, é porque isso foi estudado, né? Isso é fato. E aí a medicina hoje dificilmente aborda nas questões de diagnóstico qual foi o real fator de ambiental. É por isso que tem surgido várias discussões de fator ambiental, por exemplo, tentando associar, jogar na internet você vai achar, por exemplo, autismo. Então, existe algum fator ambiental associado a maior incidência? Entendeu? Então, assim, tá bem distante a parte de medicina do Brasil. É só fazer um exercício. Se você pegar médicos aí de diagnóstico, cada um das suas áreas, quantos realmente vão investigar alguma coisa de área de o que você foi exposto ambientalmente falando. Então, hoje você consegue associar, tanto que existe isso nos Estados Unidos, tem filme mostrando isso, você consegue comprovar a contaminação da pessoa, o fator ambiental que ela, por exemplo, não pôde ter filho. Você consegue fazer esse tipo de análise, sabe? Então, é um problema de saúde pública, silencioso. E pegando esse gancho, né? Você pode estar consumindo também produtos contaminados. Ah, sim, com certeza. Produtos, né? Então... É a questão dos agrotóxicos, né? Área rural exatamente, e tal. a parte... Um peixe contaminado. Sim. Enfim. Então, o buraco é muito mais embaixo, né, Lúcio? E acho que isso que você colocou, então falta pesquisa, você acredita que na área da medicina, para levantar esses fatores ambientais que influenciam em determinadas doenças. Isso, porque os dados toxicológicos existem. Causa câncer, não causa câncer, dose e resposta. Isso existe consolidado. Agora, determinada doença, será que o que a gente sempre escutou por exemplo, você não deve comer açúcar, né? Mas é isso mesmo? Ou que está dentro do refino do açúcar, que é um produto químico, o açúcar branquinho, ele tem um produto químico que é feito ali. Enxofre é usado para clarear ele ali. Entendeu? Então, é o que você está falando, a gente pode estar consumindo isso, coisas que são... Você pega, por exemplo, se eu não me engano, ibuprofeno está proibido lá. Aqui ainda é disponível, sabe? Uma curiosidade, não tem assim, muito a ver, mas tem, né? A gestão de área acaba contaminando tudo. Essa questão agora das bebidas... Metanol? Metanol. Uhum. Isso acaba não só, é lógico, vai diretamente ao ser humano, mas o processo disso acaba contaminando também o ambiente, não? O metanol o Brasil quase não produz, ele é um destilado de madeira, né? Então, assim, o metanol, ele... Inclusive, para você produzir biodiesel,
a transesterificação ela é por rota por metanol. Não é legal o processo de produzir biodiesel por etanol. Então, o metanol sempre existiu na cadeia do Brasil. Destilados, bebidas destiladas, você pega lá uma vodka tetradestilada, pentadestilada, teoricamente, quimicamente, ela é melhor, né? Então, você tem diversos álqueis na composição. É preferível ter mais do etílico. Então, é possível ter alguns traços bem pequenos de metanol em bebidas? É possível. Aí, o que acontece? Adultera-se, né? E como ele não tem cheiro, odor, sabor, nada, é um álcool... o teor alcoólico dele é muito grande, que é o menor álcool que tem, o metanol. Então, você adiciona aquilo ali, você faz de uma garrafa de vodka virar 5. Tô acompanhando na mídia, né? Porque, bom, enfim, esse assunto é super preocupante. Eu particularmente, nunca gostei de destilados, tá? Porque sempre foi fácil adulterar. Não é de hoje. Isso é só um novelinho de lã. É só um fiozinho puxando do novelo muito maior, sabe? Eu tô acompanhando na mídia, né, a questão, confirmando o que o Lúcio disse, né, que o processo de destilação tem ali uns traços, né, de metanol. Se você tem fábricas clandestinas que estão adulterando, né, ou fazendo aí essas bebidas de forma irregular, a medição pode ser incorreta. Então, você pode estar colocando no mercado um produto com maior índice de metanol. Ou tem aqueles que compram o metanol e insere, né, posso estar enganado, Lúcio, você me corrige, insere, né, batiza, né? Batiza na bebida. É muito fácil invasar. E eu estava vendo também, agora, acho que foi recentemente, agora que está se falando nesse assunto, uma pesquisadora da Unesp, que desenvolveu um método de você conseguir detectar num copo. Você comprou, enfim, você está num bar e você vai tomar uma caipirinha. Você colocar um reagente que vai conseguir identificar pela coloração. Vou dar um exemplo, tá? Colorimétrico. Se for azul, tem metanol, se for vermelho, tá tranquilo. Então, assim, isso já está surgindo, pesquisas aí, porque esse assunto se tornou aí praticamente calamidade pública, né? Então, sim, é muito, muito importante aí essa atenção para esse tema. O Lúcio tinha falado, né, da questão da medicina, né? Interessante, Lúcio, eu estava lembrando aqui, agora há pouco, você falou aí dos médicos perguntar, e eu lembrei de um caso clássico. O pai da medicina do trabalho que a gente fala, né, que era Benedito Ramazzini, lá em 1633, né, ele sempre chegava o trabalhador lá com algum tipo de doença, ele perguntava: o que você faz? Baseado no que ele fazia, ele já sabia por que ele estava tendo aquela doença. Exposição. E hoje, né, vamos dizer assim, a essência médica, né, deveria, né? Isso. Muitos deveriam fazer esse questionamento. Inclusive, áreas contaminadas, a gente protege mais o trabalhador, quando a gente modela lá os riscos e tal, os níveis aceitáveis de risco. Existe um tipo de modelo que é trabalhador, avaliação de risco para trabalhadores e obras com escavação. Então, os patamares de que a gente tem que chegar ali, eles são mais protetivos do que a legislação trabalhista. Só para vocês terem uma ideia, entendeu? Então, assim, os dados de proteção trabalhista, que muito se orgulha, de toxicológico, de exposição, estão defasados faz muito tempo, entendeu? E o empregador acha ainda que eu estou dando IPI, eu estou pagando insalubridade e para por aí. E, na verdade, ele está fazendo o que que é o mínimo, que é a regra, né? Certo? Assim... Como você falou, né, a gente tem a NR15, que fala sobre os anexos da NR15, principalmente o 11, 12, 13, né, no caso de químico, seria o 11 e o 13, o 12 seria a questão de poeiras, né, vamos dizer assim. E realmente está defasado, precisava se atualizar, né, essa questão da norma. Né, para você ter uma ideia... Rafael, ela existe desde 78, nunca foi atualizada. Se atualizou várias normas, várias NRs foram atualizadas de 2020 para cá,
mas a 15 especificamente não. É a única que está, até hoje, vamos dizer assim, desatualizada no seu contexto geral. Tá? Então, quer dizer, realmente precisava, né, se fazer uma nova atualização da 15 com relação à insalubridade, principalmente no quesito, né, de dosagem, tá? Dose e resposta. Dos limites de tolerância, sim. coisa que não tem. Não é Tá? visto. O anexo 11 ele fala de limite de tolerância, dosagem, limite de tolerância. O 13 já é insalubre, por exemplo. E algumas questões disso precisam ser modificadas, entendeu? Melhorada, aprimorada. É importante você dizer isso, porque, por exemplo, nós temos a legislação trabalhista, né? E aí você tem todo o regramento enfim, as regras. Vamos supor que uma pessoa que trabalha em determinada empresa foi exposta, né, a um fator contaminante que lhe causou uma doença, né, e ela foi afastada, e aí você tem indenização, ela precisou, né, causou ali talvez até condições que deixou ela sem poder trabalhar mais, e você tem aí toda a questão de indenização, né, do lucro cessante. Isso repara, mas repara até quando? Né? Tem valor você perder sua saúde? Tem valor você não poder trabalhar mais porque você foi exposto a determinada grau de contaminação onde você poderia ser evitado? Então, a parte financeira não repara. Né? Você vai ser compensado ali, mas isso não tem volta. Né? Então assim, não faz sentido, né? Não atualizar uma norma dessa, né? Para trazer a segurança e saúde para o trabalhador. Eu acho que E a gente tem casos, né? Nós estamos falando de casos quando você tem empresas formais, empresas que estão sendo fiscalizadas. Agora, imagine em regiões no Brasil onde você tem trabalhos informais, né? Garimpo, por exemplo, e várias outras atividades, mineração irregular, onde você tem ali pessoas expostas e vai comprometer a vida, você vai ter problemas ali, enfim. Bem complicado. Hoje até curioso a questão do garimpo, é que um dos principais problemas que tem para lá é mercúrio, né? Por causa supostamente é da mineradora, só que o mercúrio não é da atividade de mineração. O mercúrio é de garimpo, seja ele clandestino ou não, né? É de garimpo. Então, hoje, em termos de a química analítica, você consegue distinguir o que é meu de contaminação. Isso é fato, não é questão de mercúrio não faz parte de uma linha de mineração, por exemplo, né? Ah, mas o mercúrio já estava no rio, né? Tava. Então, assim, não eu que gerei, mas quando eu gerei um outro problema que eu joguei no rio, aquilo tudo misturou e o que estava ali quietinho, o mercúrio, está disponível, que a gente chama de biodisponível, né? Então, assim, você acabou somando ao seu problema algo que outro gerou. Isso é muito comum em áreas contaminadas. Então, um exemplo muito comum, por exemplo, é reformadora de bateria, o chumbo. Você tem lá a chaminete, eles precisam derreter, né, para produzir. O chumbo, você consegue distinguir o chumbo que era do asfalto, de antigamente, o que era do combustível antigamente. Ao longo de rodovias, se você monitorar chumbo, você vai achar. Você vai achar chumbo. E será que aquele chumbo é, por exemplo, do agrotóxico, das roças? Entendeu? De fertilizantes, coisas. Não é, às vezes. Ele pode ter sido de anos de veículos com isso. Que é as análises de isótopos. Você consegue distinguir mais ou menos com uma certa probabilidade. Ah, esse chumbo era de combustível que tinha chumbo. Não, esse chumbo é da geologia. Não, esse chumbo é, por exemplo, de agrotóxicos. Analiticamente, você consegue. Basta você ter a verba para isso, sabe?
Então, hoje não tem desculpa mais em termos analíticos de melhorar estudos que nem você estava falando ali. Porque hoje a gente aponta um laser de infravermelho para um corpo celeste e sabe se tem metano, que é o James Webb, o telescópio. É química analítica. O telescópio tem um infravermelho. Na hora que você apontar lá e devolver a banda que é do metano, você vai saber, tem metano. Quem produz metano? Micro-organismo. Então, se tem micro-organismo, tem vida lá fora. Ponto. Entendeu? Então, assim, em termos analíticos, hoje você consegue descobrir, destrinchar várias coisas. Até um caso curioso, não teve o pessoal que veio da COP... Foi lá no Rio, eles 22? desceram lá no Galeão. Recente Foi agora? bem ou- recente, bem recente. Lá tem tem um problema de contaminação lá, né? Se eu não me engano, se eu não me engano, não. O Terminal 1 é desativado lá, né? Só funciona o 2 há muitos anos. Eu tive lá tal, e a gente andou pelo Terminal 1, onde ia receber os chefes de Estado. E essa contaminação lá, ela tá nos níveis de térreo do prédio, né? E até curioso, porque na hora que a gente coloca o amostrador do ar, porque isso está migrando, é muito raso o rio, né? Vem do solo, migra e vai. E às vezes dá lá no terceiro andar, quarto andar, tal, vem pelas colunas e tal. E aí, na hora que a gente pega o nível de detecção analítica para áreas contaminadas, é micrograma por metro cúbico. É uma parte por milhão. Na hora que você vai para o mostrador passivo ocupacional, aqueles que ficam no bolso, esse tipo de coisa e tal, né? Ele é ppm. Entendeu? Então, assim, ele tá uma ordem de grandeza maior do que a gente protege de áreas contaminadas. Então, para fins de áreas contaminadas, dava risco. Para fins trabalhistas, não dava risco. Você vê que curioso? Doido, né? Interessante. Por exemplo, Rafael, o que está, assim, vamos dizer assim, hoje em dia, na questão de procura jurídica, né, de prova de verificação e tal, qual é a maior procura, né, a rural ou a construção civil que está em evidência hoje na nossa cidade, vamos dizer assim? Na Olha, nossa região, né? tá. Eu tenho percebido uma mudança de comportamento. Tanto na construção civil, como também na parte rural e urbana, imobiliária, o setor imobiliário. Antes, eles procuravam o advogado ambiental quando, enfim, ele já tinha sido multado ou já tinha um prazo para cumprir uma defesa numa ação civil pública. Então, ele já chegava no seu escritório com essa situação. Hoje, ele chega já querendo se prevenir. Antepor, né? Antepor. E essa mudança é bem significativa e eu tenho percebido. Porque vai gerar investimento, né? Então, eu quero saber onde eu vou colocar meu dinheiro. Exatamente, exatamente. Proprietários rurais que não foram autuados, não foram multados, mas querem saber se estão cumprindo com a cota de reserva legal, se está tudo certo com o georreferenciamento, com o CAR, com os contratos, né, ali com usinas, com as atividades que eles agrícolas que eles estão exercendo. A parte urbana também, né, na aquisição de imóveis, terrenos, uma preocupação também, aí um pouco com a parte preventiva. Então, eu vejo essa mudança de comportamento na parte preventiva. E que eu acho que é assim mesmo que deveria ser, porque isso antes não acontecia. E eu falava, nossa, eu queria oferecer um produto para prevenir, mas ninguém queria adquirir. E agora estão procurando. Né? E é melhor procurar antes dessa forma do que procurar com 15 dias para você ter que fazer uma defesa já numa ação que já está te cobrando uma multa e te pedindo para reparar um dano ambiental. Porque o que você falou agora há pouco, né? A questão não é a multa, a reparação que às vezes é 10 vezes ou 20, não sei quantas vezes mais do que a multa, né? Vou dar um exemplo, tá? A maior procura aqui, a maior demanda que nós temos na nossa região, a nossa região é a conhecida região dos Grandes Lagos. Nós temos muito a questão dos imóveis em área de EPP, área de preservação permanente. Os ranchos, né?
a questão é a seguinte, você está nessa área, é uma área que, pela legislação, e aí tem, dependendo do tempo, você pode estar o imóvel consolidado ou não, mas geralmente o Ministério Público pede a demolição. E, independentemente, nós temos vários problemas aqui na nossa região relacionados a esse tema. Independentemente se você adquiriu esse imóvel sabendo ou não que ele está numa área de APP, você assume a responsabilidade. Inclusive, esse imóvel pode estar até com um processo já anterior. Você pode estar sabendo ou não, você vai responder. Então, o máximo que você vai poder fazer depois é entrar com uma reparação de dano contra quem te vendeu. Seria uma ação regressiva? Regressiva, exato. Mas você pode, se for condenado, a ter que demolir o rancho, perder o imóvel, né, e ter que fazer o reflorestamento em loco, que também é caro, acompanhar, contratar um engenheiro e fazer toda essa reparação. Hoje, na nossa região, existe muito essa demanda, né, de ocupações em áreas irregulares, áreas especialmente protegidas. E a gente não precisa se fechar só em área de preservação permanente, não. Nós temos unidades de conservação aqui em São José do Rio Preto, que tem zona de amortecimento. Sim. Né? Então, pensando na questão imobiliária, né, fazer um estudo dessa área que vai ser adquirida, se está ou não em uma área especialmente protegida, que grau de proteção que é. Porque dependendo da proteção que ela está na legislação ambiental, você não pode fazer nada. Praticamente nada, tá? Então, a transparência, às vezes, você não vai encontrar, né, estampado ali num site do município X ou Y. Você vai ter que contratar alguém para pesquisar, identificar, um engenheiro para plotar a área, colocar as coordenadas. Hoje nós temos a IA ajudando muito na due diligence. Antes, o cliente procurava, você pedia as informações do imóvel, você ficava ali 15 dias, um mês, pesquisando, entrando em todos os bancos, os órgãos federais, estaduais, cartório, IBAMA, cartório, tudo ali manualmente. Hoje, eu estava contando isso para o Lício, até falei que isso deveria incluir área contaminada. Hoje, com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que tem um protocolo, né, como se fosse o chassi do carro, existe um sistema de IA hoje, que é particular, né, você é pago, assim como os outros. Você coloca esse número de identificação, você dá um clique, ele já localiza a área e ela plota essa área, se ela está sobreposta em zona de amortecimento, de zona de conservação, área indígena, quilombola, sítio arqueológico, e puxa tudo. E aparece, se tiver multa em embargo ambiental, aparece o tamanho, a área que está e o processo que foi aberto. Isso com um clique. O que antes você demoraria 15 dias. Só que nesse banco de dados desse IA específico, dessa due diligence, não tem áreas contaminadas. E uma das questões que eu converso muito com o Lúcio é isso. E justamente não tem, né? Precisa ser transparente e ter um banco de dados nacional. Imagina que tanto que isso seria importante. Não tem. Se tivesse um banco de dados nacional de áreas contaminadas. 3 ou 4 estados. Era isso que eu ia perguntar para o Lúcio. Eu perguntei a questão de demandas, né? Nessa questão de análise, vamos dizer assim, de levantamento, de pesquisa, né? Como que está? Assim, o Rafael já deixou um ponto aí, vamos dizer assim. Qual que é a sua experiência nesse caso? A gente percebe o seguinte: primeiro, o interior ainda acha que tem terrenos intactos, que virgens, né? Digamos assim, interior. Só que isso está mudando, porque a pressão na imobiliária, porque hoje você não tem benefício de reurbanizar dentro. O terreno marginal sempre vai ser mais barato, né? Então, é o que a gente vê hoje. Então a expansão disso, você começa a chegar em terrenos que não são tão mais limpos. No interior está acontecendo isso. Então você vem percebendo
que está aumentando antepor as informações quando vai pegar um terreno, fazer um empreendimento e tal, por causa dessa expansão. Você começa a chegar marginalmente em regiões que os terrenos já não são tão limpinhos, né? Então está acontecendo isso muito para o interior. E aí a gente percebe essa pressão de expansão para fora e não reaproveitar terrenos dentro. Porque o interior tem terrenos disponíveis, que não é o que acontece em grandes centros. Então, grandes centros, você vai pegar aquela parte industrial e vai reurbanizar ela, né? Porque você não tem para onde crescer mais. Ou revitalizar o centro da cidade. Isso, então, assim, isso é uma coisa que a política pública do município deveria estar sintonizada, de favorecer reurbanizar, porque você está gerando pressões em biomas, você está gerando marginais, você tem que levar serviços para marginais, e você começa a chegar em terrenos que não são tão limpos, porque normalmente as deposições de resíduo, elas são nos extremos do município, e muitas vezes acima de qualquer suspeita. Sobrecarrega a mobilidade também, é isso aí, vira um caos, né? Exatamente. A parte de descarte regular de resíduos. Boa. Importante. Boa. Tá? Colocar na conta. Porque nós estamos em área urbana e nós geramos muito resíduo. Aliás, vai ser um assunto para os próximos episódios. Vou trazer um convidado especial e eu quero chamar vocês dois para a gente ficar em 4 aqui, né? 4 pessoas aqui. Dr. Evandro Tagliaferro. Ele falou que vem em novembro. Poxa, grande nome. Tá. Evandro, ó. O convite está feito. O convite está feito? Não, ele já está sabendo já que está. A questão dos resíduos. É claro que hoje a gente tem um controle enorme com a destinação, o tratamento. Só que, ainda assim, você tem cidades, estado de São Paulo, pensando no todo o Brasil, com descarte irregular. E aí, quando você fala em descarte irregular de resíduo doméstico, uma coisa, agora quando você fala... grandes geradores, né? Lixo hospitalar. E o quão é caro você destinar, às vezes, da forma correta, um resíduo de uma indústria química. Você paga para fazer essa destinação, isso é caro. E às vezes o empresário não quer pagar. E aí ele vai tentar fazer debaixo do pano. E aí que é o problema. Aquele tal de jogar poeira. Exatamente. Tapete, né? Tem a forma legal de eu destinar e tem como dar um jeitinho aqui que fica mais barato. Entendeu? E isso acontece, infelizmente, né? Aí não deveria acontecer, mas acontece. Mas a gente deve ficar atento. Por quê? Porque aí você está gerando um problema de descarte irregular em áreas onde vão ser contaminadas. E dá a impressão que a cidade não vai chegar ali, né? Acontece muito isso. Aí a cidade não vai chegar, não é que você percebe, a cidade chegou. É aquilo que o Rafael falou lá no início, com relação ao rapaz que comprou o terreno, e a hora que foi ver, tinha um lixão. Isso aí. E é o que acontece nos arredores, na periferia da cidade, é comum isso, né? A cidade vai crescendo, onde você descartava, né? Às vezes não tinha um local adequado, vamos descartar aí naquele terreno, vai descartando, quando vê a cidade cresceu. É isso aí. Né? Então destinar e tratar o resíduo é caro. Nós estamos tendo uma discussão em relação à taxa do lixo, né? Que é um assunto polêmico, é um assunto que toda hora tá na pauta, mas a questão é a seguinte, nós pagamos hoje, Douglas, a conta do tratamento dos resíduos de forma igualitária. Não tem, está embutido ali, de alguma forma nós pagamos, certo? Seja no IPTU, seja ali de qualquer forma. Você gera na sua residência X. Um supermercado, um shopping, um grande gerador, gera 1.000 X. É claro que aí essa conta vai entrar no bolo e vai ser dividido por todo mundo igual. Isso é correto? Não, né? Não é correto. Então, aí vem a questão da discussão da taxa do lixo. A taxa do lixo paga mais quem gerou mais.
certo? E a taxa do lixo, ela tem diferente das outras taxas, ela tem um fator de educação Vai forçar a reduzir, ambiental, né? que é forçar a reduzir É. o resíduo. Eu não, se eu vou pagar, então eu vou reciclar. Não, então eu vou tentar fazer aqui uma compostagem. Você está entendendo? Então, eu sei que o assunto é polêmico, é complexo, né? Mas nós precisamos pensar, porque você está vendo como está ligado a questão de áreas contaminadas com a sim. destinação irregular de resíduos sólidos? O lixo hoje é um contaminante futuro. Exatamente, está tudo interligado. A água que a gente toma hoje, ontem foi esgoto de alguém. Não tem dessa, não é porque ela é mineral de garrafinha que ela não... Ou algum vazamento químico que lá contaminou os... não tem jeito, sabe? E é muito interessante isso aí, porque não tem essa pressão para gerar menos, se for ver. Ou é de maneira para reduzir custo, ou mais para reduzir, não vem. É muito raro uma empresa que se preocupou em reduzir o resíduo dela de maneira, né, se você pega, por exemplo, a questão dos microplásticos, então lá tem lá as pesquisas, identificou microplástico na foca da Antártica. Tá, a gente sabe que tem. Então existe o microplástico e existe a escala do nanoplástico, que é além, menor ainda. Então, o plástico em si, ele é inerte, muito pequenininho, ele é inerte, mas ele pode carregar toxinas, ele pode carregar um vírus daqui do Brasil e levar, sei lá, para a Dinamarca. E aí, beleza, existem românticos que acham que vai conseguir tratar os oceanos de microplástico. Então, assim, eu começo a perceber que o enviesamento desse tipo de pesquisa, que ela não vai chegar a lugar nenhum. Você está achando microplástico, você não vai conseguir tratar isso a escala planetária. E ninguém quase comenta de chegar, por exemplo, numa Coca-Cola, a partir de tal data você não pode mais usar PET. Esse é o papo. Entendeu? Esse é o papo. Ah, vou usar o quê? Vidro? Sílica? Areia? Nós tivemos um exemplo quando tentaram proibir as sacolas plásticas nos supermercados. Lembra disso? Mas existem alternativas. Aí deu problema, né? Aí ficou a opção. Você tem como comprar aquela que... as bolsas lá. As bolsas, as bags lá. E você tem a opção da sacolinha. Mas não proibiu. Né? Você meio termo. Você vê que interessante. Ó, eu vou até... Existe um azeite vermelho. Vai no mercado, você vai ver vermelho. O virgem e o extra virgem, os dois tem. Existe a garrafa de vidro. R$42. Mesmo volume, envasado no petzinho. Pouco mais barato. Entendeu? E aí? Que benefício tem a indústria na hora de produzir um vidro e tem produzindo plástico? Eu não sei os meandros lá dentro, tá? Sinceramente. Mas não era para ter só de vidro? Não teria que ter um benefício aquela empresa, poxa, eu estou invasando no vidro. Isso aqui eu uso quantas vezes eu quiser. Descontamina e tal. Entendeu? Porque é uma outra utopia achar que você vai reaproveitar plástico para sempre. Eles têm um limite de reuso. Todo material tem. Ele vem até marcado, né? Quantas vezes isso ele foi. Aí. E as pessoas não sabem disso. Então, eu reciclo todo minha garrafa PET. Mentira. Porque existe uma conta que se chama balança de massa e energia, que é conta exata, não é romantismo. Vai chegar uma hora você não reaproveita mais aquele plástico. O interessante, né? Entendeu? Vocês dois são mais novos que eu, acredito, não, tenho certeza. Na década de 70, 80, por exemplo, né? Principalmente na década de 70, eu era moleque ainda, mas meu pai contava, né? Existia muita embalagem, ou era vidro, ou era papel, né? Aí, de 90, 2000 para cá, começou a entrar os PETs, né? Uhum. Os PETs, as sacolinhas que não existiam, né? Cada vez era para sacola de papel, assim, no mercado, igual, por exemplo, você vê nos filmes americanos, aí você vê papel e vidro. Interessante isso. Lá, né? Sim. Lá eles não usam PET, né? Papel e vidro, olha aqui. Cara, gente, papel, saco de papel, reflorestamento, as celuloses da vida, Suzano, Clabin, papel você nasce o tempo todo sequestrando. Usem papel. Eu fico impressionado como falta discernimento. Evite o uso de papel. Aonde evita o uso de papel? Se a árvore vai nascer de novo?
Isso aqui é dissolvido, é biodegradável. E é eucalipto, né? Hoje, Entendeu? eu acho que hoje a gente não usa o papel, até porque a gente tá totalmente digital, né? Então, mas... Não é nem pela questão do ambiental, né? Uma sacola de papel de sim, plástico. sim, Assim, sim, isso sim. aqui é raro, nós imprimimos aqui, né? Aham. Mas a gente tá sempre aqui, né? No digital. No digital, né? Sim. E essa não do- foi por não foi do por questões mercado? ambientais, não, né? Foi por outros motivos que nós estamos aqui. A do mercado seria uma boa alternativa. Poxa, vá Sim. pro saco de papel. E daí mesmo. Porque você não vai educar para consumo. Então, você querer quebrar esse paradigma do que tá acostumado a ter sacolinha ali de graça, não, né? De graça não é. Mas é difícil você educar para consumo. Então, você pode, por exemplo, fazer incentivo do ponto de vista, falar, olha, se eu trocar por sacola, às vezes o custo, eu não sei as contas, né? Mas a empresa precisa ter algum tipo de incentivo que ela fala, eu vou migrar para saco. Você vai continuar transportando para sua casa, só que saco de papel. Tá aí um ponto que eu acho muito importante, Douglas. Os incentivos. Os incentivos para a empresa que tem essa opção, né, que quer mudar a sua Sim. a sair do mesmo ali, né, da regra. E aí que eu acho que o Brasil peca, né? Demais. Que não falta incentivo, seja tributário, seja qualquer tipo de incentivo. E não é só para a empresa, é para até mesmo a questão do IPTU verde, né? Outros incentivos para aquele que queira fazer a diferença. Se a pessoa quer fazer diferente, para melhorar o meio ambiente, e ela não vai ganhar nada com isso, ela só vai lhe custar mais caro, porque é mais caro. E aí, não fecha a conta, qual que vai ser o incentivo que ela tem? Uma vez eu fui numa indústria de refrigerante, e fábrica pequena, mais regionalzinha e tal, e eles envasavam, tinham ainda uma máquina envasando em garrafa, aquela de 600 gols de cerveja e tal, né? E o resto tudo em PET. Perguntei assim, mas não invasa quase mais? Ele falou, ó, chega pra gente via catador, quase sem custo o vidro, só que eu tenho um problema o seguinte, eu preciso descontaminar o vidro para eu envasar de novo. E quando a gente envolve descontaminar, a gente está usando água, a gente está usando insumos químicos e energia. Aí a indústria falou, meu principal gargalo, gasto de energia. Porque a água você reaproveita no seu processo, você descontamina. O Egito Antigo já fazia isso, no Nilo, entendeu? Então isso não é desculpa. Agora, o gasto de energia, no Brasil a energia é muito cara. Ela limita a produção, ela limita a sustentabilidade, porque ela é muito cara. Então, para eles lá, eles não vão gastar energia para reinvasar no vidro, porque o problema dele não é a matéria-prima do vidro, ele chega via catador. Ele não tem imposto em cima dessa garrafa de vidro. Quimicamente, ela é melhor. É um material que você produz a partir da sílica, só que na hora que ele tem que descontaminar, ele falou, eu já trato a minha água para fazer o refrigerante. Então, para eu tratar a água para descontaminar o vidro, tá ok. Só que a energia é o meu principal gargalo. Eu queria pegar o gancho do Lúcio, já que ele está falando de energia, tentar trazer para temas atuais aí, que é mais uma provocação também, para ver como é que o Lúcio está vendo essa questão. Nós temos aí o conhecimento que a IA, né, com o crescimento da IA e das centrais que geram toda essa força para a IA trabalhar, você tem muito consumo de energia, muito. Mas não é isso, essa pergunta não é que eu quero chegar. Carro elétrico. Nós falamos da última vez, carro elétrico, né? Sim, nós estamos totalmente agora numa transição e no começo foi de meio devagar, no preconceito, não vai dar certo, aqui, mas agora você anda na cidade e já é realidade. Inclusive os carros zero que você vê na rua é tudo só elétrico, você não vê mais carro zero a combustão, né? A álcool. 100%, né? Ou ele é híbrido, enfim. Agora a pergunta que eu quero fazer pro Lúcio é o seguinte: questão da bateria. Porque eu não vou nem entrar no mérito, tá, das emissões e tal. Porque
o que está se falando é isso, né? Que Que ainda não chegou é no caro. ciclo de vida, né? Exatamente. Se for ver, ainda não chegou. A Então, leva de veículos ainda não chegou no ciclo de vida da olhando utilização dessas o baterias. seu né? olhar de químico ambiental, Certo. eu queria que você analisasse essa questão. Você vai ter que gastar energia para reaproveitar o lítio que está lá dentro. No caso, se ela for de lítio. É isso. Então, você vai ter que transportar algo que é pesado e não vai ser caminhão elétrico. Balanço de massa e energia. Hoje você não tem caminhão para grandes cargas, veículo elétrico. A conta não fecha. Você ainda vai ter a combustão para grandes cargas, né? Então provavelmente você vai pegar um monte de bateria, colocar num caminhão que vai queimar diesel, levar para uma indústria, desmontar isso gastando energia. Vai desmontar e aí? O metal você até consegue reaproveitar, só que você gasta muita energia nisso. E aí entra na matemática da coisa. É melhor eu minerar novo ou desmontar e reaproveitar isso? Entendeu? Hoje tem tecnologia para isso. Não, Aqui no Brasil. até teria, porque hoje já se faz isso com bateria de chumbo, por exemplo, né? Então, o processo de reaproveitar, só que tem conta, né, a ser feita. Do nível que está hoje o gasto energético, o custo, né, o custo da energia, a indústria vai fazer conta. Ela vai fazer conta e falar, eu vou minerar novos lugares ou eu vou desmontar isso aí e reaproveitar o metal? Ninguém quase está falando sobre isso. Então, assim, a gente, por mais que a gente relute em não querer usar combustível fóssil para produzir energia, quimicamente a molécula ainda é insuperável. Não tem nada que substitui petróleo. Entendeu? Então, para você reaproveitar a bateria, você vai ter que ter uma fonte de energia. De algum lugar ela vai vir. Né? Por isso que eu defendo muito a energia nuclear. Porque ela, no balanço de massa e energia, ela é a melhor que tem. Entendeu? Ela produz 24 horas, não depende de rio, não depende de vento, né? Não é só solar. Então, assim, você tem a vida útil de uma usina nuclear. Toda essa hype de desativar a energia nuclear foi porque teve problemas no passado de tecnologias antigas, só que o negócio evoluiu, né? Então, assim, a energia nuclear, ela teoricamente é uma das mais limpas que tem e é vendido como ruim. Ela gera um lixo, ela gera. Só que na hora que você faz os balanços de massa e energia envolvidos, você vai ver que ela é menos prejudicial do que queimar carvão, por exemplo. Então, você não vai ter como fugir do jeito que está hoje a matriz energética de combustível fóssil para, seja lá, reaproveitar carro elétrico, produzir novos carros elétricos, vai minerar novos lugares com lítio. Você vai precisar queimar combustível fóssil, então a conta não fecha. Acho que o principal legado do carro elétrico é para microclimas. Frota urbana, né? Acho que é importante ter essa visão. Agora a gente achar esse romantismo de que vai ser tudo elétrico, que vai ficar independente de petróleo, de jeito nenhum. Como do jeito que tá hoje, como não. o etanol, né? O álcool. Não deixou, né? A gente Exatamente. continua dependendo do Sim. combustível. Então você pega, por exemplo, na China tem um reator que é de fusão nuclear para experimentação. Ela já conseguiu estabilizar. Teoricamente você tem um sol. Esse é o princípio. E você precisa de um elemento químico que é o hélio 3, que hoje eles entendem que é o melhor para estabilizar esse reator. E isso tem muito na Lua. Então, quando você escuta, nossa, tá gastando dinheiro para ir lá na Lua, para quê? Com tanta gente passando fome e tal. Cara, se você conseguir produzir energia ilimitada, quem conseguir produzir isso primeiro, teoricamente, manda no planeta. Porque com energia ilimitada, que é você ter um sol, que é um reator, você faz o que quiser. Aí já não é um problema reaproveitar baterias. Aí você consegue matar a pau. Não vou usar petróleo, ter um sol. Entendeu? Então, assim, se não mudar a forma de produzir energia, é só romantismo. Não vai deixar de usar petróleo. Entendeu? É curioso, né? Bom, a gente está chegando no final do episódio. Eu queria que o Rafael e o Lúcio deixassem suas mensagens aí, suas histórias, suas curiosidades, né, para o público. Aquele gostinho de quero mais, né, o pessoal assistir o próximo episódio nosso. Lúcio, pode começar. Eu? Sim.
Bom, o recado que eu gostaria de dar para o pessoal é para se inteirarem mais sobre áreas contaminadas, né? É um problema de saúde. Existem hoje filmes mostrando isso, séries mostrando cada vez mais isso, estão tá bastante à tona em outros países. Um recado para os professores discutirem isso, os responsáveis dos seus grupos discutirem isso, né? Uma partezinha de áreas contaminadas. Áreas contaminadas é uma partezinha da área de meio ambiente, né? Mas acaba resvalando em várias outros temas, né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil tem quatro pós-graduações só de áreas contaminadas. Então, é um assunto relativamente novo para a grande maioria, realmente, até para legisladores. Inclusive, não sei se comentei, existe uma pós lá a PUC de Minas, eu vou ser um dos professores lá da PUC de Minas, é a primeira fora do estado de São Paulo, pós-graduação, então, assim, eu vou dar aula lá junto com outros profissionais para a gente cada vez mais estar divulgando. Então, é legal nesse sentido, para pesquisar a respeito de áreas contaminadas, né? Os profissionais, as empresas, deixar o recado que existem profissionais para orientar antes que o problema aconteça. Então, é importante ter isso em mente, né? Por isso que a gente fala muito disso, de antepor esse tipo de situação, né? Então, a pesquisa a respeito de áreas contaminadas, porque ela está intimamente ligada ao nosso dia a dia, não é uma coisa distante, né? O meu recado é nesse sentido também. É um nicho dentro da gestão ambiental, do direito ambiental, do meio ambiente, onde precisa ter um olhar mais atento. Você gera oportunidade para novos profissionais, aqueles que estão no mercado aí se formando, enfim, de se especializar. E aqueles que estão na linha de frente, né, as construtoras, aqueles que têm esse risco, contratar assessorias especializadas, né? Eu acho que esse é o grande recado. Ficou claro aqui com os casos que nós demonstramos o tanto que é mais caro você depois, né, ter que recuperar ou reparar a determinada área que você adquiriu sem saber que estava ali contaminada com passivo, do que você fazer a parte preventiva. Então, realmente, eu acho que é nesse sentido. E eu ainda penso, né, e gostaria muito de ver, igual quando nós conseguimos, a gente abre o plano diretor municipal, a gente abre o mapa de zoneamento urbano, a gente conseguir abrir um mapa de áreas contaminadas, né, isso ter fácil acesso para todos, que hoje, né, enfim, a gente consegue ter bancos de dados abertos. Era isso o recado que eu gostaria de passar aí para vocês. Eu queria dar o passaporte do nosso canal, né? Um presentinho, né? Para você, Rafael. O Lúcio já ganhou um, mas, né, Lúcio, vai para a coleção, vamos dizer assim. E, assim, muita gratidão ter vocês aqui. Como eu falei, né, a gente está preparando um episódio sobre resíduos, né? Eu gostaria que vocês participassem, tá? Vou ver a data certinho. A princípio será novembro, depois da segunda semana de novembro, mas eu aviso antes, tá? Maravilha. E, assim, sejam bem-vindos sempre. O canal, a partir de hoje, né, com o passaporte de vocês, e quando tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma coisa, né, estarei sempre aberto aí para recebê-los, né? E, assim, o canal agradece, eu mais ainda, né, por ter vocês como amigo e também participar do nosso 100% no alvo. Obrigado. Pessoal, agora eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores, né? A LR Soluções de Engenharia, né, que é do setor da área de laudos, treinamentos, né? Quando você fala em laudo elétrico, laudo de insalubridade, laudo de máquinas, né? Qualquer necessidade que você precise de engenharia de segurança, a LR, através do André Remédio, engenheiro André Remédio, está aí para, vamos dizer assim, receber vocês e realizar aquilo que é preciso na empresa.
a Franca Ambiental, né, do Rodrigo Franco, que eu estaria aqui hoje, né, mas por motivo particular ele não pôde estar. Ele trabalha com a questão de licenciamento ambiental e também de certificação, treinamentos específicos também internamente dentro da empresa, e sempre está aí para atender, né, vocês na questão da parte ambiental que você tanto precisa na sua empresa. Falou em consultoria ambiental, a Franca Ambiental está aí para resolver todas as questões no que tange a questão ambiental e também a gestão do ambiental dentro da sua empresa. A Gestione Agro, né, que é uma empresa do setor agrícola, você falou em preparação de solo, plantio, seja de cana, milho, né, ou de alguma especificação de área agrícola, a Gestione Agro está aí para atendê-los, né, da melhor forma possível. A Impacta Engenharia, que é uma empresa que atua na área de consultoria industrial, se você precisa de um replanejamento, né, de produção, da parte de logística, parte de suprimentos, né, se você está com alguma dificuldade na sua indústria, a Impacto Engenharia, através do engenheiro Vandelso, né, também apoiador do canal aqui, está aí para atender vocês no que for preciso. Heitor Silva, né, que é uma empresa da área de segurança e saúde ocupacional. Se você precisa de uma consultoria mais próxima, mais presente dentro da sua empresa, a Heitor Silva está aí para te atender, né, não só a parte de segurança do trabalho, mas também de treinamentos de saúde ocupacional. A Heitor Silva, né, como eu falei, é uma empresa que atende internamente a sua empresa no que você precisa relacionado à segurança e saúde ocupacional. Arcanjo Engenharia, né, é uma empresa da construção civil, é um parceiro, né, das grandes empresas da construção civil. Se você precisa, né, de um parceiro, de uma pessoa que atenda você desde o início da obra até o final, a Arcanjo Engenharia está aí para te atender e para resolver suas questões no conceito da construção civil. Macfio Locações, né? A Macfio Locações, né, é a maior empresa, né, e a melhor do segmento de locação de máquinas e equipamentos. A Macfio é uma empresa que não só fornece equipamentos da construção civil, mas também, né, ela fornece as plataformas elevatórias que são tão importantes hoje para os trabalhos em altura. Se você tem na sua indústria, na sua construção civil, a necessidade de alguma manutenção, de alguma preparação em altura, né, a Macfio está aí para atender com locações de plataformas elevatórias, né, as PENTs. E também, né, como eu falei, a questão de locação de máquinas e equipamentos para construção civil. Todos os equipamentos e também plataformas elevatórias de todos os modelos, a Macfio está aí para te atender da melhor forma possível, com ótimo atendimento e também, né, ajuda você a melhorar a sua produtividade quando você tem máquinas melhores para a construção civil e também de plataformas elevatórias. E, né, estreando hoje a Norminha Net, né, do meu amigo Wilson Maioli, que esteve com a gente aqui no episódio passado, né, a maior e a melhor revista digital, né, de segurança e saúde ocupacional, falou em novidades, em matérias importantes sobre segurança, saúde e também de meio ambiente. A Norminha Net está todas as semanas, né, levando as informações necessárias, os conhecimentos necessários, e atualizando, né, todo profissional da área de segurança do trabalho, a parte jurídica também, e principalmente, né, trazendo novidades no que fala sobre a questão de legislação. Né? Por exemplo, essa semana nós tivemos 2 legislações novas de segurança do trabalho e a Norminha informou lá. Então, quer dizer, se você quer ser um profissional informado, saber do que está acontecendo, assine a Norminha Net, né, que é a nossa revista de segurança e saúde ocupacional. Bom, pessoal, eu queria deixar um recado, né, da importância de vocês participarem do canal, tá? Dar seu like, compartilhar os vídeos,
fazer os comentários, né? Isso é muito importante. Nós estamos em várias redes da internet, né? Se você entrar lá, por exemplo, no Spotify, no TikTok, no Instagram, no Facebook, nós estamos lá. Tá? Então é importante vocês sempre interagir nos nossos canais, tá? Principalmente no nosso carro-chefe, que é o YouTube, né? Nosso canal do YouTube, compartilhando, curtindo, comentando, sugerindo sempre algum assunto importante que a gente aborda aqui, tá? E também, pessoal, o canal 100% no Alvo, ele está crescendo, né? E também, se você é um líder, um empreendedor, um empresário, um consultor e quer participar, né, sendo um apoiador do canal, você está convidado, tá? É só passar a gente tem um e-mail do canal, é só passar um e-mail do canal e a gente vai, né, ver com você a sua participação aqui com a gente, tá? Então, quer dizer, é um canal que está expandindo, está crescendo e precisa, né, de novos apoiadores, novos patrocinadores com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, gente.